Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo e a gente falou isso algumas vezes durante a temporada, porém agora está chegando a reta final e parece que é para valer o jogo mais importante para os dois times dessa vez na temporada. Tá valendo liderança da divisão, tá valendo inclusive vaga nos playoffs, porque a coisa não tá fácil. Na AFC Norte, aparentemente a coisa vai ser ou você é campeão ou tá fora. E é isso, gente. Eu sou o Cleverton Liares, dessa vez estou sozinho. Giba Pérez e João Gabriel já estão com outros compromissos, mas estou aqui muito bem acompanhado na presença de nosso convidado Ricardo Bossi do Rudei BR. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui à Casa do Corvo, você que já esteve aqui outras vezes. Sinta-se à vontade, não repara na bagunça, a cerveja está na geladeira, a casa é sua e o microfone é seu também, meu querido. Obrigado pelo convite, Cleverton. Um abraço a todos da Casa do Corvo, os ouvintes. Eu até comentei na última semana com o pessoal do Mile High BR que, na verdade, já estamos em playoffs, né? Pelo menos o Bengals, nas últimas 5 semanas, é jogo de playoff toda semana, porque não pode mais pensar em perder nenhum jogo. E imagino que o Ravens deva estar mais ou menos nesse mesmo clima, né? Desde a semana 12, quando a NFL resolveu fazer aquela gracinha de colocar 3 jogos de divisão seguidos, aí desde aquele dia playoffs. Eles enfrentaram o Browns de novo? Beleza, enfrenta daqui a 2 semanas depois que eles voltarem de bye, tá? Não pega nada não, tá tranquilo, o calendário de vocês está sussa, então já estamos aí no sufoco já faz um tempinho. Bora lá. Quando o Conrad esteve aqui, ele passou por um detalhe que eu não me atentei e eu quero começar contigo com esse assunto. A torcida dos Bengals nesse momento já está em paz com o Zac Taylor, porque por muito tempo sempre se teve crítica ao modelo de jogo dele e tudo mais. A torcida dos Bengals está em paz com o Zac Taylor nesse momento? A relação é uma relação de amor e ódio, assim. Durante muito tempo ele foi execrado pela torcida, e inclusive um pouco do que começou a ter esse ponto de mudança foi o jogo em Baltimore, né? Que o Bengals conseguiu uma vitória consistente e a torcida começou a entender mais o que seria a filosofia do Zac Taylor. A gente brinca no Rudei BR do Taylorismo, né? Então a gente tem um pouco dessa brincadeira, mas o time, assim, o Zac Taylor, ele é um head coach novo. Ele tem, se eu não me engano, na faixa de 35 anos. E ele nunca tinha tido experiência nem como coordenador ofensivo na NFL. Então, obviamente, ele vai ter problemas de aprendizado ainda, né? Ele vai ter que... Com o tempo, essa terceira temporada dele, sendo que a primeira temporada dele era basicamente uma temporada de tank, que não dava pra esperar muita coisa. A segunda temporada dele foi a primeira temporada do Burrow e o Burrow se machucou. Essa temporada tá mais a cara dele. E ele e o Lou Anarumo, que é o coordenador defensivo, deram uma boa ajeitada. Então, a gente consegue perceber que o Zac Taylor acaba tendo o vestiário na mão. Ele até... em alguns momentos na última temporada, comprou algumas brigas que muitas vezes foram mal interpretadas, mas você vê os jogadores como eles jogam pelo Zac Taylor. Ele ainda não tem, assim, como ele é responsável pelo play calling, então muitas vezes acaba recaindo um pouco das críticas, porque o Burrow não passa tanto a bola, porque tá forçando tanto o jogo corrido. Então isso
acaba convivendo com a crítica, mas assim, a relação dele com a torcida melhorou bastante, uma vez que a torcida começou a respeitar mais. No começo da temporada ele era um dos favoritos para ser o primeiro técnico a ser mandado embora nas casas de aposta. Em outro momento da temporada chegaram a comentar ele como técnico do ano. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho ele um bom técnico, ele pode se desenvolver mais, ainda mais que ele tá agora ganhando casca. É uma situação que o time não viveu antes, né? As 2 últimas temporadas foram temporadas que o time tava brigando as piores posições na tabela, né? As posições mais altas no draft. Então, acaba sendo tudo muito novo e a gente consegue notar, às vezes, algumas assim, situações parecidas e um progresso. Então, você vê situações parecidas e ele resolvendo coisas de maneiras diferentes e eu acho que ele tá conseguindo conquistar um pouco o coração da torcida do Cincinnati. Pô, cara, eu vou fazer um desvio aqui, porque, ok, preview é pra gente falar de jogo, é pra gente falar de expectativas e times, mas eu não consigo sair daqui agora, nesse momento, agora que você levantou essa bola, sem perguntar pra você, agora é um papo assim, bem pessoal de torcedor pra torcedor mesmo, como que tá sendo essa sensação de, lá no começo da temporada, era aquela conversa, né? Poxa vida, a briga da AFC Norte vai ser Browns e Ravens ali, ombro a ombro pela liderança da divisão, com os Steelers ali meio que terceira força, e o Cincinnati Bengals ainda em reconstrução, sendo um time que vai dar trabalho, fiel da balança, e não, agora a gente tá vendo o Browns lá embaixo, e quem tá brigando ombro a ombro tá sendo o Ravens e Steelers, e com o Ravens dando uma sorte do cacete, porque o cenário de Baltimore esperado pro que tá acontecendo agora seria Baltimore terceiro, quarto, mas eu queria entender, eu queria saber, ouvir de você a percepção do torcedor de ver esse Cincinnati Bengals brigando pela divisão, agora tá vindo com esse jogo decisivo, já deu um cacete no Baltimore Ravens fora de casa. Como tá a vibe do torcedor para esse Cincinnati Bengals, cara, com essa expectativa de, putz, ganhar, ir pros playoffs e ir pros playoffs ganhando a divisão ainda, né? Porque as possibilidades aí estão grandes, né? Os Ravens dependem só de si para poder decidir tudo, mas, cara, esse Cincinnati Bengals para 2021 não tá para brincadeira. Não, se você for pegar os nossos previews, né, acho que a gente fez participação aqui na Casa do Corvo também falando a respeito, a nossa expectativa era de um time que ia ficar próximo dos 50%, talvez um pouco abaixo. O que mudou muito foi a percepção que o que a gente esperava que fosse dar certo e o que tá realmente funcionando. Porque a gente tinha muitas dúvidas em relação à defesa. A defesa do Cincinnati Bengals, na última temporada, ela tinha conseguido em 16 jogos, 17 sacks, por exemplo. Se você for comparar com o resultado, depois de 14 semanas nessa temporada, o time tem 40. Isso é resultado da chegada do Trey Hendrickson, ou o DJ Reader, na última temporada ele se machucou, mas ele era uma aquisição de free agency na última temporada. Então, o torcedor, a tabela do Cincinnati Bengals foi uma tabela que fez com que a torcida pudesse se empolgar um pouco mais. Porque o começo da tabela não era tão difícil, era um pouco mais acessível. Era Vikings, Bears, Jaguars, Lions, Jets. Por mais que o time tenha tropeçado em alguns desses jogos, e o que fez a torcida acender a chama foram os jogos dentro da divisão. Até agora, o Bengals, nos 4 jogos que fez, não teve nenhum jogo apertado dentro da divisão. Ou ele ganhou bem, como ganhou do Baltimore, e em Baltimore ganhou do Steelers no Heinz Field, ganhou muito bem do Steelers em Cincinnati, ou tomou um pau, que foi contra o Browns também no Paul Brown Stadium. Então, assim, é uma temporada um pouco de altos e baixos. Às vezes a torcida se frustrou muito porque se empolgou, mas chegar nesse ponto, podendo disputar, já é uma sensação tão melhor, porque o último ano que o time brigou por alguma coisa foi 2015. Muitas pessoas que estão na torcida atualmente, em 2015 não acompanhavam a NFL. Eu já sou um pouco mais, um pouquinho mais velho ali do torcida, né? Eu já acompanhei 6 outras idas a playoff, então, assim, a gente fica na expectativa de ter isso de novo. E, assim, a tabela nesse final de ano tá, assim, né, se a gente for considerar os 3 últimos jogos que foram realizados e os próximos 3, o Bengals jogou contra os últimos 4, né? Foram Steelers, Chargers, Niners, Broncos, agora pega Ravens, pega Chiefs e pega
Browns. Você chegar e tá batendo de frente, podendo encarar com qualquer um desses times, pô, pra quem tava até outro dia torcendo pro time perder pra conseguir uma escolha melhor no draft é um sonho. Então acaba sendo um pouco disso. Assim, a gente tem que lidar, né? Ainda mais a gente que tem o podcast e acaba tendo que colocar panos quentes às vezes no que o torcedor tá pensando. Gente, olha qual era a nossa expectativa inicial e onde a gente tá agora. Então, não é assim uma derrota que vai fazer um castelo todo desmoronar. Mas é uma coisa assim que excedeu um pouco as nossas expectativas, principalmente por conta da defesa, e a gente tá bem animado, né? Pro torcedor do Cincinnati Bengals que chegou aqui para poder escutar esse preview também, eu vou fazer um convite. Vão até o canal da Casa do Corvo do YouTube e assistam a live da AFC Norte de 2021, onde a gente juntou os 4 perfis. Teve a gente, afinal de contas, anfitriões. Teve o Conrad representando o Rudey, o Danilo representando o Black Yellow. Acho que foi o Weber que estava conosco, falando o nome do Doug Pound. E percebam o tom do debate naquela época e compara com o que a gente está conversando agora para comparar aí as expectativas, não obviamente de todo mundo da divisão da NFL que olhava para esse Cincinnati Bengals. E eu acho que talvez a única coisa que mais me surpreende em Cincinnati foi aquela derrota para o New York Jets que não se explica. Eu não sei o que aconteceu. A gente aqui na Casa do Corvo ficou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ainda mais que foi logo depois da vitória contra o Ravens, né? Não foi pra esse time que a gente tomou 40 pontos em casa semana passada? Se bem que a temporada esse ano tá uma maluquice, né? Sim. E assim, aquele jogo foram muitas oportunidades desperdiçadas e depois até foi dito assim que em outro momento, como aquilo foi um aprendizado pro time, porque você tá à frente, faltando 5 minutos, 8 minutos, você tá 10, 11 pontos à frente, contra um time mais fraco, você tem que, você tem que enfiar a faca e você tem que girar. Você não pode ficar brincando na NFL. E daí é um pouco isso vai acabar surgindo. Acabou, acho que contra o Raiders, se não me engano, foi o papo que rolou depois do jogo. O time poderia ter desperdiçado uma oportunidade, mas não, o time, peraí, respira, não, vamos lá pra frente e vamos de novo e vamos garantir essa vitória. Agora vamos falar um pouquinho então de Bengals Football. Ricardo, eu tô olhando aqui no site da ESPN, vendo aqui alguns números bem básicos. A defesa do Cincinnati Bengals, nesse momento, contra o passe, e aí eu queria que você viesse para explicar essa realidade do que está acontecendo com o Cincinnati Bengals, nesse momento está entre as 10 piores. E se a gente acompanhar o jogo do Baltimore Ravens, principalmente se pegarmos esse último agora, contra o Green Bay Packers, a gente viu muito o Tyler Huntley se livrando rápido da bola, né? O Baltimore Ravens estava até esses dias com o Lamar Jackson tendo problemas, segurando demais, né? O Lamar Jackson procurando alvos, não conseguindo, aí tentando resolver alguma coisa com os pés, tentando criar e normalmente perdendo jardas de sec por conta disso. Com o Tyler Huntley, nós vimos um Baltimore Ravens com um ataque um pouco mais rápido, se livrando mais rápido da bola com os passes curtos. Se tudo der certo, espero que uma linha ofensiva estabilizada também, que dê para desenvolver o jogo corrido, para criar mais espaços para esse jogo aéreo. Contra Cincinnati, provavelmente teremos Lamar Jackson. E eu imagino que o John Harbaugh, o Greg Roman, vá para o jogo contra Cincinnati nesse mesmo esquema, porque a linha ofensiva não é confiável. Então, provavelmente a gente vai ver o Lamar Jackson se livrando mais rápido da bola. Vira algum problema isso pro Cincinnati Bengals? E já que estamos falando de defender o Lamar Jackson, parece que o Miami Dolphins cantou o caminho das pedras, né? Vamos jogar blitz para cima do Lamar para ver se sai alguma coisa, porque ele tá com dificuldade de ler blitz. A defesa do Cincinnati tá pronta para isso? De emular um esquema parecido desse? Assim, a gente tem alguns, assim, com relação à quantidade, né, você falou de jardas cedidas por passe. Uma coisa que acaba acontecendo, se você for... Não sei se você assistiu os últimos jogos do Bengals, mas muitas vezes
O último jogo não, porque acabou sendo um jogo que fugiu muito da regra, que iniciou com o Ted Bridgewater, depois ele se machucou, foi o Drew Lock, mas se você pegar os jogos anteriores, muitas vezes o que acaba acontecendo é que o tight end acaba sendo um diferencial muito grande. Então, o George Kittle, ele moeu a defesa do Bengals no jogo contra o Niners. Então, é uma preocupação que eu tenho com relação ao Mark Andrews. E o miolo da defesa do Bengals, ele tem sofrido bastante. Porque ano passado o Bengals sofreu bastante com lesões na secundária. Esse ano até que não. Assim, tem conseguido se manter bem, conseguindo se manter saudável secundária. Inclusive acho que o Chido Awuzie deve voltar nessa partida. E ele e o Eli Apple tão criticado muitas vezes, né? Ele era basicamente um jogador que pouco se acreditava que ainda teria espaço na liga. Conseguiu dar uma volta por cima em Cincinnati, fez uma partida muito boa contra o Broncos, sendo o cornerback principal da equipe. Mas assim, linebacker, você pega a lista do Bengals e ele tá muito prejudicado. O Logan Wilson não deve jogar. A Kim Davis-Gator, que era um dos linebackers de início de temporada, também tá fora, por questão de uma lesão no pé, fora da temporada, inclusive. O Jermaine Pratt, ele é o último dos moicanos, ele continua ali. Daí acharam um jogador vindo do Practice Squad, o Joe Batty, que estava fazendo boa partida. Ele rompeu o ligamento do joelho nessa última partida. Teve jogadores do Special Teams que se machucaram, alguns dos Special Teams que vão virar titular. Então a defesa, ela tá conseguindo pressionar bastante por conta da linha defensiva, que é muito forte e é onde o time colocou o dinheiro, né? Então, a linha defensiva, você vai ver o Trey Hendrickson, você vai ter o DJ Reader, você vai ter o Larry Ogunjobi, você vai ter o Sam Hubbard. Os 4 são jogadores que têm conseguido desempenhar bom papel, e ainda assim o time tem uma rotação muito boa, com o BJ Hill, por exemplo, que tem, se eu não me engano, 5 sacks e meio, sendo que ele é só ele joga na rotação, basicamente, e foi uma troca por um jogador que era basicamente o center reserva, que era o Billy Price. Então, eu imagino que a pressão por blitz, se vier, o Lou Anarumo vai ter que criar algo muito fora do que ele está acostumado. Um jogador que pode trazer uma blitz diferenciada é o Mike Hilton, que ele normalmente joga no nickel, né? Então ele fica ali próximo do slot e ele é um corner que costuma trazer essa blitz. Às vezes o Von Bell também pode ser um jogador, mas acaba sendo um pouco complicado, como normalmente as blitzes são de linebackers e o time tá com o corpo de linebackers bastante fragilizado. Não sei se o time vai conseguir trazer tanta blitz dessa forma, mas eu acredito que a pressão vai conseguir ser feita de maneira eficiente, ainda mais que o Ravens tem apresentado alguns problemas com relação a lesões na sua linha ofensiva. E a última partida entre as duas equipes, o jogo corrido estava muito prejudicado por conta das lesões. Se não me engano, o Latavius Murray não pôde jogar, e o Lamar Jackson teve muitos problemas, acho que foram 5 sacks. Então eu imagino que seja mais ou menos o mesmo estilo desse jogo que o Lou Anarumo vai usar, mas tem que levar em consideração que tem menos peças, principalmente na questão na posição de linebacker, para colocar isso em campo. Pois é, você falou de Mark Andrews, tá aí talvez a principal preocupação do Cincinnati Bengals para esse jogo, né? Porque se for levar em consideração o Mark Andrews que vem rendendo nesses últimos jogos, contra Green Bay, então, ele fez a festa, né? Se eu não me engano, acho que ele chegou à marca de 1.000 jardas agora nesse jogo contra o Green Bay Packers. Sim, e tá ali disputando pau a pau com o tight end dos Chiefs, né? Exato. Ele chegou a 1.062, eu vendo aqui Isso. O líder de jardas do Bengals, por exemplo, é o Ja'Marr Chase, tem 1.038. Ele lidera, inclusive, no número de quem tem mais jardas nessa partida. O Mark Andrews é quem chega na partida com mais jardas recebidas. Agora que você citou Ja'Marr Chase, vamos falar então do ataque do Cincinnati Bengals. E, bom, se a proteção ao passe do Cincinnati Bengals não tá aquela maravilha, o Baltimore Ravens é o penúltimo. É isso que eu queria registrar.
e aí do outro lado você tem essa conexão de Ja'Marr Chase e Joe Burrow. Se não tem o Ja'Marr Chase, você tem o T. Higgins. Vamos lembrar que se a defesa do Baltimore Ravens já não era aquelas coisas lá no jogo contra Cincinnati, lá em Baltimore. Nesse confronto agora da semana 16, provavelmente está indo com a pior configuração possível. O Marlon Humphrey está fora da temporada. Semana passada a gente teve que improvisar uma galera do Practice Squad porque em geral pegou Covid. Acho que tinha uns 15 caras encostados lá, entre lesões e doentes, vamos dizer assim. Provavelmente vai ser o desafogo desse ataque, né? Você comentou do Ja'Marr Chase. A última grande partida do Ja'Marr Chase nessa temporada foi exatamente a partida que vocês assistiram entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Desde então, ele conseguiu 201 jardas naquela partida. Eu acho que depois daquela partida, se ele conseguiu 250, foi muito. E olha que faz já algum tempo. Mas é contra Baltimore de novo. Contra Baltimore, todo mundo voa. Duelo de divisão, amigo, não tem nada como um duelo de divisão para poder ressuscitar o desempenho de algum jogador. Mas como assim, na última partida, né, contra o Denver Broncos, se você for olhar, os números foi bastante uma batalha defensiva. Ninguém se destacou muito forte em números. Mas se a gente tirar esse jogo como exceção, quem vinha tendo uma sequência de boas partidas tinha sido o T. Higgins. Ele fez uma sequência, acho que de 3 jogos com mais de 100 jardas. Então, começa a previsão que o Conrad fez no começo da temporada. É uma bold prediction. Eu acho até que a gente não vai conseguir ver ela se concretizando, que era os 3 wide receivers passando das 1.000 jardas recebidas, mas começa a ter um monstro de 3 cabeças. No jogo contra o Broncos, por mais que tenha faltado, né, essa explosão, né, o Chase teve 3 jardas só. Higgins fez acho que 2 recepções também. Mas quem apareceu foi Tyler Boyd. Tyler Boyd conseguiu quase 100 jardas, conseguiu um touchdown muito importante, fez recepções em momentos críticos. Então, acaba assim, e era contra uma secundária muito forte. Como você tem 3 alvos muito potentes, aquela teoria do cobertor curto. Em algum momento, se a proteção de passe for efetiva, Burrow deve encontrar alguém livre. E a questão dos sacks, o Burrow é um dos jogadores mais sacados na liga. Porém, o lado direito da linha ofensiva do Bengals está um pouco incerto, né? Porque o Riley Reef, que vinha jogando, machucou o tornozelo, acho que jogo contra o Steelers, voltou no jogo contra o Niners, daí agora voltou a se machucar, não deve retornar tão cedo. Na última partida, quem jogou foi o Fred Johnson, que é um jogador que tem acho que 4 ou 5 starts na carreira. Não é tão confiável, mas fez uma boa partida contra o Broncos. Do lado dele, quem startou foi o Hakeem Adeniji, que saiu machucado também, e ainda assim o Hakeem Adeniji não é aquele jogador que você olha e tem toda a confiança dele jogando como right guard. Ele se machucou, entrou o Jackson Carman, fez uma boa partida. Eu imagino que a linha ofensiva vai ser da direita para a esquerda. Fred Johnson, o Jackson Carman, o Trey Hopkins, o Quinton Spain e o Jonah Williams. É uma unidade que eu tenho um pouco de pé atrás, mas a OL do Bengals, ele não tem sido... Ela tem apanhado muito mais da imprensa nas críticas do que realmente merece. O time tem cedido muitos sacks, mas muitos deles acabam sendo por conta do Joe Burrow. Muitas vezes ele tem dificuldade em escalar o pocket, né? O pocket, às vezes, ele tá montado, mas colapsando nas pontas. Você precisa entrar no pocket para você conseguir ter uns 2 segundos a mais, 1,5 segundos a mais, e às vezes ele acaba se desesperando. Ou em outros momentos também, ele acaba segurando um pouco demais a bola. Mas essa questão dele segurar demais a bola acaba sendo a faca de 2 gumes. Porque ele acaba sendo sacado muitas vezes,
mas também ele consegue prolongar muitas jogadas. E muitas vezes ele prolonga uma jogada que você considera perdida, ou que algum outro quarterback jogaria a bola fora, ele consegue encontrar um passe muito bom. Então acaba sendo um pouco dessa relação. Nas últimas partidas, né, principalmente após a bye week, foi possível notar uma diferença no play calling do time, que ele vem priorizando o jogo corrido. Por mais que o Joe Burrow, né, o pessoal de fora considere Joe Burrow a principal estrela da franquia, o Zac Taylor tem tentado chamar cada vez mais a responsabilidade para Joe Mixon. Então, logo depois da bye week foram os jogos contra Raiders e Steelers. 2 jogos que o Mixon moeu os adversários. E jogos que o Bengals conseguiu vencer com facilidade. Então, muito da chave para o Ravens controlar o Bengals, eu acho que é conseguir limitar ao máximo a participação do Joe Mixon. Né? O Joe Mixon não conseguiu muitas jardas, eu acho que isso acaba tornando o jogo um pouco mais previsível por parte do ataque do Bengals e acaba sendo um dos caminhos da vitória do Baltimore em Cincinnati. Eu ia te perguntar exatamente isso, cara, porque o Cincinnati Bengals tem, né, no Joe Mixon, o principal jogador que move as correntes por terra, só que nesse momento vai enfrentar, e aí eu já não sei como que tá o status do Calais Campbell, o Brandon Williams não vem fazendo uma boa temporada, que são 2 caras da linha defensiva que normalmente fazem esse trabalho de segurar bastante as corridas adversárias. Ainda assim, o Baltimore Ravens tem limitado bastante os adversários. Uma média de 86,2 jardas por jogo. Então, assim, é uma defesa muito potente contendo o jogo corrido. Tanto é que o Green Bay Packers, que tem jogadores bem interessantes, tem running backs bastante interessantes, somados não conseguiram passar de 95 jardas, se eu não me engano. Há espaço para Joe Mixon brilhar nesse jogo? Você consegue enxergar alguma viabilidade nisso? Olha, eu vejo porque ele é um jogador, ele é um jogador bem acima da média, né? Ele tá no top 3 em jardas na liga. Óbvio, ele tá tendo também uma carga muito, muito pesada, né? Então isso acaba facilitando a questão dele de conseguir uma quantidade grande de jardas. Se eu não me engano, eu acho que ele é o número 2, só atrás do Jonathan Taylor. Mas depende muito como a corrida vai ser executada. O Conrad, no nosso podcast, ele tem uma estranha mania de reclamar das chamadas do Zac Taylor, principalmente quando elas acontecem correndo por dentro da linha. Ele julga que a corrida pelo lado externo, né, o outside zone, o Mixon consegue executar de maneira mais tranquila e ele tem um cutback muito forte. Então isso depende muito de como a linha ofensiva vai estar. E como ela vinha sofrendo bastante com lesões, e isso acaba atrapalhando um pouco a sincronia. Eu, assim, vou ser bem sincero, já adiantando uma questão que vai ter em algum momento, eu tenho plena consciência que não vai ser aquele jogo que foi o jogo de Baltimore. Se for, vai ser o jogo do primeiro tempo, que foi um jogo muito, muito parelho, foi um jogo muito bom entre as duas equipes e muito parelho, com os dois times tendo kickers muito fortes. Então, passou do meio de campo, basicamente você tem risco. Se você cedeu além do meio de campo, você tem risco de já tomar ponto por field goal. Você tem armas muito fortes de ambos os lados, tanto recebendo passe. Então, no caso do Ravens, tem o Marquise Brown, tem o Mark Andrews. No caso do Bengals, tem o trio, né, de recebedores. Você tem o Lamar Jackson, que não sabemos como vai estar, ainda mais que é uma lesão no tornozelo, mas ele tem toda a mobilidade dele. Tem Joe Mixon, tem o Devonta Freeman, que estava sendo o jogador que mais estava carregando já a bola nas últimas semanas por parte do Ravens. Então é um jogo que abre para muitas opções. Olhar de maneira antecipada assim, acaba sendo um pouco complicado, porque a gente não sabe exatamente qual caminho esse jogo pode tomar. Eu acho que
O Mixon pode conseguir boas jardas, mas não é um caminho tão fácil da gente prever como que vai ser. Pois é, né? Só para refrescar a memória do torcedor, no jogo passado foram 12 carregadas para 59 jardas, uma média de 4.9 e teve um TD ainda. Então, eu falo disso, mas por mais que o jogo corrido por mais que a defesa do jogo corrido do Baltimore seja forte, o Joe Mixon sempre é um cara perigosíssimo, é difícil, muito difícil de conter esse sujeito. Ricardo, a gente vai se encaminhando então pros finalmente desse programa, e aí é aquele momento que eu sempre falo pro nosso convidado: vista a sua jersey agora. É o momento torcedor, é o momento de clubistar, extravase mesmo, libera esse lado clubista, e eu quero que você fale para mim um matchup pra gente ficar de olho, e aí você já pode emendar e falar o seu palpite de placar e uma bold. Manda lá. Primeiro, eu gostaria de trazer uma informação que vai deixar o torcedor do Baltimore Ravens muito animado. Opa, lá vem. O Bengals, ele vai jogar de jersey preta. Nessa temporada, o time ainda não venceu com essa jersey. Perdeu para Packers, perdeu para Niners e para o Browns. Foram 3 jogos, 3 derrotas. Então a gente brinca no grupo que tá o combo, né, o combo da maldição, né? Porque jogo na ESPN, que costuma... Ele ganhou semana passada, né? Mas jogo na ESPN com essa camisa preta tá complicado. Assim, eu acho que o matchup, de forma geral, não vou escolher um jogador, mas vou fazer um matchup de unidades. Eu acho que basicamente acaba sendo a secundária do Ravens, que teve seus problemas, né? Tá sem o Marlon Humphrey, e contra o trio de wide receivers do Bengals. A gente pôde notar, assim, teve jogos brilhantes de Ja'Marr Chase contra o Baltimore, o principal deles. Ele conseguiu 200 jardas. O T. Higgins teve partidas memoráveis, principalmente contra o Steelers. Ele conseguiu uma recepção muito... Ele estava conseguindo catches muito contestados, então às vezes no meio de 2 jogadores ele consegue subir e conseguir a recepção. E o Tyler Boyd é a válvula de escape. Então você tendo esses 3 atuando bem, se a linha ofensiva der um pouquinho de tempo pro Burrow, eu imagino que ele vai conseguir lidar bem. E tem a questão eu quero ver um pouco como a linha defensiva do Bengals vai conseguir pressionar o Lamar. Eu acho que não vai ter tanta blitz, por mais que o Lamar, a receita contra o Lamar é mandar blitz o tempo todo. Eu não sei se o Bengals tem tanto pacote de blitz para trazer. Talvez eles tenham algumas cartas guardadas na manga. É ver como que vai gerar pressão em cima do Lamar. São os 2 pontos que eu quero verificar. Eu acho que o jogo vai ser bastante apertado. Eu colocaria algo 20-17 para o Bengals, assim, sendo bastante clubista mesmo, porque eu acho que vai ser um jogo que os kickers vão ter uma importância muito forte. O Justin Tucker, não preciso nem comentar, ele é um dos melhores kickers da história da NFL. E o Evan McPherson, não sei se o torcedor do Baltimore tem acompanhado, tem sido um rookie muito consistente. Ele, até agora, nessa temporada, ele teve 10 tentativas para mais de 50 jardas, conseguiu 9. Isso é o recorde do Cincinnati Bengals, não numa temporada, mas na história da franquia. 9 field goals para mais de 50 jardas. Então, ele, na sua primeira temporada, ele bateu o recorde, sendo que acho que nos últimos 8 anos somados, o time tinha 9 field goals feitos para além de 50 jardas. Então, acaba dando aquela confiança. Você passou um pouco do meio de campo, você pelo menos garantiu algum ponto desde que você não cometa turnover. Então, acho que isso pode ser um ponto importante, e a defesa do Cincinnati Bengals vem sendo o seu principal ponto forte. DJ Reader, o Trey Hendrickson tá numa sequência de 9 jogos, se eu não me engano, com pelo menos meio sack. O recorde da liga, se eu não me engano, são 11. Então ele tá ali e jogou contra o Trent Williams, que é um dos melhores left tackles da liga, e o Trent Williams sofreu. Ele jogou contra o Broncos e teve 2 ou 3 holdings marcadas. Ele conseguiu sack, ele fez o inferno do left tackle, e daí, como o time também do Ravens teve a questão
eu não sei, é o Villanueva que tá jogando de left tackle, que tava a questão do Mecari, que tá machucado. É porque o Mecari, na verdade, ele tá do lado direito, né? Aí o Mecari machucou, entrou um aleatório que a gente não sabe, agora o Villanueva, ele tá jogando no lado esquerdo agora. Daí, assim, eu não acho o Villanueva um supra-sumo como left tackle, então pode ser um confronto também pra ficar... A gente também não, esse é o problema. Então talvez seja um outro matchup pra ficar de olho, porque o Trey Hendrickson, ele tá... Foi uma contratação que foi um big splash, né, na free agency, mas que muita gente falou assim, o Bengals tá gastando dinheiro num cara que não consegue gerar pressão sozinho. Ele tem mostrado que ele tá conseguindo gerar pressão, bastante pressão. Então eu julgo que também seja um matchup. Falei aí 20-17, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. O jogo eu não acho que vai ser um shootout, né? Um jogo com muitos pontos, um tiroteio. Já basta, inclusive, o primeiro jogo, né? Que teve mais de 40 pontos, então vamos manter a calma aí, por favor, pro bem do coração do torcedor. Nós agradecemos. Ricardo, você falou a respeito de turnovers, né? E eu tava até procurando as estatísticas aqui. O Joe Burrow, nessa temporada, ele tem uma interceptação por jogo, na média, né? Sim. Se a gente for fazer a taxa de touchdowns por interceptação, o Joe Burrow ele tem na média de 1.8 touchdowns por interceptação. Eu não confio na defesa do Baltimore Ravens de manter essa média de uma interceptação por jogo, porque a gente fez uma contra o Denver Broncos e a outra, eu acho que depois foi lá contra o Cleveland Browns na semana 14. Eu acho que foi alguma coisa assim. Essa defesa não tá gerando turnovers. Contra o Bengals vocês até fizeram turnover, se não me engano. Teve um passe absurdo do Burrow que ninguém entendeu direito, mas ele basicamente deu um punch com o braço. Exato. Mas, dito isso, primeiro eu quero dizer que eu concordo com o matchup que você trouxe aqui. Eu acho que vai ser o jogo, o duelo para se ficar de olho, ver o comportamento dessa defesa do Baltimore Ravens, que inclusive ela tem melhorado de rendimento depois daquele Thursday Night Football contra o Miami Dolphins. A gente está vendo uma melhora de desempenho, mesmo com ela toda capenga, né? Então, a ver o que acontece aí nesse jogo. Eu quero ver como é que ela vai se comportar, né, com o Joe Burrow soltando o braço, tendo todos esses alvos disponíveis. Dito isso, eu acho que eu vou cravar, como eu sempre aposto no Baltimore Ravens aqui, apesar das adversidades. Eu nem vi quanto é que tá em Vegas esse jogo, mas... Eu acho que a linha tá em 2 pontos favoritismo para o Cincinnati. Para Cincinnati, né? Que quer dizer, basicamente, que eles acham que os times são parecidos o suficiente, eles dão 2 pontos, normalmente para quem tem o mando de campo. Eles consideram os times bem iguais, que acaba sendo um pouco, duelo de divisão, os dois estão com a mesma campanha, então acaba sendo um pouco nesse sentido. Justíssimo. Então eu vou cravar 27 a 20 nesse duelo. E aí, eu vou com duas bolts. Eu vou com duas bolts por quê? Primeiro eu falei a respeito de Joe Burrow e a sua quantidade de interceptações. Então eu acredito que vai ter uma pick six nesse jogo, tá? Um dos touchdowns vai ser defensivo. Vou colocar uma pick six pro Joe Burrow. Não me mate, torcedor de Cincinnati, mas é que eu preciso dar um pouco de alegria pro meu povo. Já diria um dos zagueiros mais caros do mundo. E como a gente está encampando isso, né, desde, sei lá, acho que desde que ele estreou na NFL, então vamos ter uma pick six e o primeiro touchdown do Rashad Bateman, que nos foi roubado semana retrasada, tá? Eu tenho quase certeza que aquele lance foi touchdown do Rashad Bateman, mas como não deram, dessa vez vai ser um touchdown válido pro Rashad Bateman. Então anota aí, me cobrem depois, tá bom? Eu vou dizer que, assim, fazendo uma análise das suas bold predictions, elas fazem bastante sentido. A pick six talvez um pouco é bem mais difícil de você prever, mas o Rashad Bateman, mesmo na primeira partida, que foi a estreia dele, se eu não me engano, ele fez acho 4 recepções para quase 100 jardas, ou 70 e 100, não lembro se fez 75 ou se foi 90 jardas. Lembro que foi uma partida bastante, assim, eu falei, ele era um dos prospectos, quando entrou no draft, eu falei,
de wide receiver, eu achava ele muito bom, vindo de Minnesota, e eu acho ele, fala português, claro, eu acho ele melhor do que o Marquise Brown. Nesse momento ele está se mostrando em números melhor do que o Marquise Brown em alguns aspectos, mas na verdade eu acho que eles são até complementares. Na verdade, o Bateman ele tá vindo assim para cravar a vaga de wide receiver 1 e eu espero que dê muito certo, porque faz um bom tempo que a gente não tem alguém para chamar de wide receiver mesmo em Baltimore. Ricardo, é isso. Acho que fechamos aqui todas as informações sobre esse confronto. Eu espero que tenhamos passado a régua nisso, que o ouvinte tenha ficado muito satisfeito, tanto a galera do Baltimore Ravens como os torcedores de Cincinnati que porventura estejam aqui. E eu quero agradecer imensamente a sua presença, cara. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela participação. E a partir de agora, meu querido, faça o seu jabá, porque o microfone é seu. Então, eu primeiramente gostaria de agradecer, né, o Cleverton, o pessoal da Casa do Corvo, por ter feito o convite, né? A gente gosta aqui de vir falar sobre Cincinnati Bengals. É a franquia que a gente gosta, a gente faz programas aí semanais para falar disso, né? E nesse momento, como a gente falou no começo desse episódio, tá num momento especial. É um momento que quem gosta do futebol americano agora é o momento que a gente se diverte, que é times bons se enfrentando, tendo uma coisa em jogo. Não é assim, nossa, você enfrentar um time bom na semana 1 é legal, mas agora os dois estão com a corda no pescoço e o jogo vira jogo de playoff mesmo sem ser playoff. Então, como eu ia dizendo, né, a gente faz o programa semanalmente, o Who Day BR, a gente tá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @WhoDayBR. Todas as terças-feiras, às vezes as quartas, mas normalmente as terças-feiras a gente já disponibiliza no Fambonanet, no Spotify, nos principais agregadores de podcast. Então, eu sou @SirSlash, quem quiser me seguir no Twitter, eu normalmente posto mais sobre o Bengals, tem algumas outras questões aí, um pouco de política e tudo mais, para arranjar um pouco de dor de cabeça, né? Então, normalmente posto isso, a gente agradece muito o espaço para falar sobre o Cincinnati Bengals, ainda mais tendo uma companhia tão boa, assim. Muitas vezes a gente recebe o Cleverton também lá no Who Day BR, e sempre é um podcast que acaba ficando até longo pra caramba, porque a gente fica conversando durante 1h30, quase 2 horas. Aqui a gente é matraqueiro, filho. Chamou, já é. Não, assim, a gente veio pra fazer um preview rapidinho aqui, já tá batendo quase 50 minutos. Isso aí. Então, assim, e a gente pode olhar um pouco, né, também, assim, esse final de ano na divisão é um negócio muito, muito embaçado, né? Tá todo mundo muito próximo, é uma divisão que acho que nunca foi vista uma divisão tão equilibrada, com os 4 times podendo ser. O Browns, ontem, né, a gente tá gravando na terça-feira, na segunda-feira o Browns, se ele ganhasse o jogo, ele era líder da divisão, como ele perdeu, ele era o último. E a gente tá na semana 15. Assim, não é comum isso acontecer. Então a gente tá vivendo um momento muito especial dentro da divisão, e esse jogo do final de semana vai pegar fogo. Pois é, eu até comentei com os meninos na gravação do review mais cedo, se eu fumasse nesse momento, o Baltimore Ravens seria responsável por um câncer de pulmão, né, de tanto nervoso que eu passo com esse time, mas a AFC Norte não tá deixando ninguém respirar, esse é o negócio. Exato. E é isso aí, torcedor, a gente se vê então semana que vem, espero que com um presentaço de Natal pro lado roxo do confronto, para falar sobre o recap do jogo entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals e ver o que vai acontecer, porque as coisas da AFC Norte ainda não acabaram e estão longe de acabar, tá bom? É isso, até mais. Ho, 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 Who Day.